Quais são os 3 mecanismos envolvidos no seu problema de disfunção erétil? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos entender quais que são os 3 mecanismos envolvidos no seu problema de disfunção erétil. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um homem nos procura com algum problema de disfunção erétil, ele entendendo melhor o seu problema, é mais fácil de nós oferecermos uma solução para o seu caso. E, desse modo, existem 3 mecanismos que estão envolvidos em boa parte de todos os problemas de disfunção erétil. E a gente vai comentar aqui sobre esses mecanismos e de que forma a gente pode contorná-los para viabilizar uma melhor função erétil nesse homem. Então, esses 3 mecanismos muitas vezes podem acontecer de maneira isolada, mas na boa parte dos casos eles costumam acontecer de maneira associada. Eles costumam acontecer de maneira interligada no mesmo homem. E entendendo melhor como isso se processa, a alternativa de tratamento fica mais fácil de ser entendida por esse paciente. Qual que é o primeiro mecanismo relacionado a esse problema de disfunção erétil? Então, o primeiro mecanismo que a gente comenta é uma dificuldade da liberação ou até mesmo uma dificuldade da produção de óxido nítrico. O que é esse óxido nítrico? Esse óxido nítrico é um elemento produzido pelo nosso corpo que talvez seja um dos principais dilatadores dos vasos do nosso corpo. Mas com certeza ele assume um papel importantíssimo como um vasodilatador do nosso pênis. E o que tem de importante esse processo de vasodilatação? Quando os vasos se abrem, eles facilitam a chegada de sangue no pênis. Por isso que para termos uma boa ereção é importantíssimo que exista uma boa resposta a essa vasodilatação. E isso somente vai acontecer se existir uma produção e uma liberação adequada desse óxido nítrico. Homens que sofrem de problemas de disfunção erétil têm no seu corpo um estado que antagoniza, que combate a produção desse óxido nítrico, que são estados que o seu corpo fica cronicamente inflamado. E quando o seu corpo fica cronicamente inflamado, ele produz espécies reativas de oxigênio que são produzidas no nosso processo de respiração, conhecidos como radicais livres. E esses radicais livres, eles agem justamente aonde? Eles agem inibindo a síntese desse óxido nítrico, mas também eles agem degradando aquele óxido nítrico que já está presente no seu pênis. E não é de se espantar que esses homens cronicamente inflamados são aqueles que justamente têm mais problemas de disfunção erétil. E quais que são os marcadores de inflamação crônica do nosso corpo? São um estado de pressão alta, é um estado de estar acima do peso, principalmente com circunferência abdominal aumentada, que é a barriga, colesterol, triglicerídeos elevados, estar com açúcar elevado no sangue e também ter outros problemas de saúde que indiquem um desequilíbrio, um estado inflamatório crônico. Por exemplo, o sedentarismo é uma coisa que está relacionada com isso. Então, quanto mais inflamado você estiver, mais radicais livres você produzirá e, por conseguinte, menor será a sua produção de óxido nítrico. E como que a gente consegue consertar, como que a gente consegue contornar esse problema? Na verdade, a única forma possível de nós
fazemos com que isso melhore é diminuirmos a produção desses radicais livres. E a gente faz isso através de uma alimentação melhor, perdendo peso, promovendo uma atividade física melhor e controlando, por exemplo, os nossos níveis de colesterol, triglicerídeos e melhorando o açúcar no nosso sangue, conseguindo baixar isso, que seja através de atividades físicas e às vezes até tomando alguns medicamentos. Por isso que a primeira orientação para que você entenda em todos os homens que têm problemas de disfunção erétil é justamente nós modificarmos certos padrões de vida que envolvem atividades físicas, envolvem perda de peso, envolvem melhorar a nossa alimentação. Então existe um porquê bem racional e um porquê lógico dessa orientação ser dada. É justamente para diminuir essa produção de radicais livres, para que mais óxido nítrico seja disponibilizado e assim você obtenha uma melhor ereção. Qual que é o segundo mecanismo envolvido nesse processo de disfunção erétil? É um tônus adrenérgico aumentado. O que é isso? Tônus adrenérgico aumentado é quando você tem muita adrenalina circulando no seu corpo. E quais estados que promovem esse aumento da adrenalina? São estados de ansiedade, são estados, às vezes, de problemas financeiros, são estados de problemas emocionais, que fazem com que você fique estressado, fazem com que você fique com uma grande quantidade dessa adrenalina circulando no seu corpo. Então, quando esse tônus adrenérgico está aumentado, a gente sempre comenta que adrenalina, estresse não combina com ereção. Você precisa estar relaxado para que isso aconteça. Por quê? A adrenalina, ela promove um estado de contração do seu corpo, uma contração das suas artérias e uma contração dos tecidos penianos que precisam estar relaxados para que você tenha uma ereção. Se você está no estado de contração crônica determinado por níveis alterados, por exemplo, dessa adrenalina que circula no seu corpo, que é o tônus adrenérgico elevado, você vai estar sempre num estado de contração crônica e essa contração crônica impossibilita que o seu pênis relaxe, se encha de sangue e você consiga ter uma boa ereção nessa hora. E quem que são os pacientes que têm esse problema? São aqueles pacientes que têm muita ansiedade, são pacientes que têm problemas de ordem emocional. Por quê? Eles vão ter a relação sexual, eles ficam extremamente nervosos, ficam extremamente preocupados, aumenta esse tônus adrenérgico e a relação acaba não acontecendo. E também pode acontecer em estados crônicos também de inflamação do seu corpo. Por quê? Quando você está sedentário, você está acima do peso, geralmente você tem mais tendência a desenvolver esses estados de ansiedade. E esses estados de ansiedade estão intimamente relacionados com esses problemas desse tônus adrenérgico aumentado. Então, é uma outra explicação que a gente entende que justamente aqueles pacientes que são ansiosos e que têm problemas de ordem emocional, por terem essa adrenalina circulando em maior quantidade, têm uma dificuldade de obter uma boa ereção. E por fim, nós podemos citar certos processos de entupimento dos vasos que fazem com que o sangue chegue até o pênis, que a gente chama de processos de aterosclerose. Tá? E um bom marcador desse processo de aterosclerose, que indica que os nossos vasos podem estar comprometidos, é você medir os seus níveis de pressão arterial. Por quê? Quando você está com a pressão alta, você perde a elasticidade dos seus vasos sanguíneos. Seus vasos sanguíneos não ficam elásticos e, por conseguinte, a sua pressão arterial aumenta. E os vasos não estarem elásticos indica que a sua vasculatura pode estar doente. E essa vasculatura doente implica na formação do quê? De placas de gordura em todas as partes do seu corpo. E essas placas de gorduras, conhecidas como processo de aterosclerose, indicam um envelhecimento precoce dos vasos do seu corpo. E quanto mais placas de gordura você tiver nos vasos do seu corpo, muito provavelmente você tenha placas de gordura nos vasos que levam sangue até o seu pênis. E por conta desse problema de entupimento dos vasos, é que você começa a ter esses problemas de disfunção erétil. Então, esses três mecanismos, eles podem estar
em associação no mesmo paciente ou, mais raramente, estarem implicados de maneira isolada em cada um deles. Mas, na verdade, a gente entende cada vez mais que esses problemas costumam andar de maneira junta, esses problemas costumam estar presentes na boa parte dos casos. Então, essas medidas que você vai utilizar para melhorar esses problemas de disfunção erétil, tipo no óxido nítrico, como que você aumenta o óxido nítrico? Você pratica atividades físicas, você diminui seu estado inflamatório e aí que entra nessa jogada os inibidores da 5-fosfodiesterase, que são os medicamentos para a ereção, que eles aumentam essa disponibilidade de óxido nítrico. Quando você, por exemplo, tem o tônus adrenérgico aumentado, a solução às vezes é você que está muito ansioso, está muito preocupado, é você tomar um ansiolítico, um remédio, um antidepressivo que não interfira na qualidade das suas ereções, tais como uma trazodona, tais como uma bupropiona, por exemplo, que podem ser um bom aliado nessa hora, além de prática regular de atividades físicas que sabidamente melhoram os seus níveis de ansiedade. E quando você tem as veias do seu corpo entupidas, o que você quer? Você infelizmente não consegue mais desobstruir o que já estiver trancado, estiver entupido. Mas o seu corpo tem a possibilidade, tem a capacidade de produzir novos vasos sanguíneos. E ao você corrigir seus problemas de colesterol, a corrigir seus problemas de açúcar elevado, mas principalmente aderir a uma prática regular de atividades físicas, cessar o tabagismo, o seu corpo encontra novas rotas de fazer com que o sangue consiga chegar no pênis. E é por isso que, para solucionar esse problema dos vasos entupidos, você precisa corrigir a sua pressão alta, precisa melhorar o seu diabetes, seu colesterol, para que o seu corpo consiga produzir novos vasos sanguíneos que facilitem a chegada de sangue no seu pênis. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.